Então, pessoal, eu quero mostrar hoje para vocês como fazer o bolão da Loto Fácil. Pode ser da Independência, pode ser dos jogos comuns, mas nesse caso, como estamos no período da Loto Fácil da Independência, eu vou mostrar uns bolões aqui que eu fiz, tá? E eu quero ensinar como fazer o seu bolão sem pagar aquela tarifa da lotérica. Você pode ver que esse aqui não tem tarifa. Aqui ó, o local da tarifa aqui, ó, tá zero, ok? Então vamos lá, vamos ver como é que a gente faz assim. Eu tenho aqui uns exemplos. Esse aqui, por exemplo, foi um bolão que eu fiz de 25 cotas, tá? Esse aqui foi um bolão que eu fiz de 10 cotas. Mas eu vou também dar um exemplo de como fazer um bolão de 8 cotas. O primeiro passo é você respeitar as regras lá do site da Caixa, né? A Caixa ela permite você fazer determinada quantidade de jogos por bolão, são no máximo 10. E ela também tem um limite de cotas por tipo de jogo. Se você joga com 15 dezenas, ela tem um limite de 8 cotas, por exemplo. Se você joga com 16 dezenas, ela tem um limite de 25 cotas. E assim sucessivamente. Então, com 17 números vai ter uma quantidade maior de cotas. Então você tem que ir lá no site da Caixa. Daqui a pouco eu vou mostrar aqui para ver a quantidade máxima de cotas por bolão. Mas sempre a quantidade máxima de jogos por volante, né, vai ser de 10. Que é um desse tamanho aqui, por exemplo. Você tem 10 jogos no mesmo volante. Essa é a quantidade máxima por volante. Então, por isso, é a quantidade máxima também de jogos por bolão. Ok, então, tem aqui, por exemplo, o volante que eu marquei utilizando o software Cologa, que eu vou mostrar também daqui a pouco como é que se faz, mas eu vou mostrar também como é que se faz manualmente. Então, esse aqui eu marquei no computador, a gente pode imprimir no próprio volante. Você pode ver que ele imprime as marcações bem certinhas aqui nos números, ó. E aí, o grande lance é esse aqui, ó. Na parte aqui de baixo, você vai marcar aqui, ó, a quantidade de dezenas por jogo, no caso aqui tem 16. E aqui em bolão, você vai marcar nessa linha aqui, ó, nessa linha de baixo, ela é a linha da dezena. Você vai marcar o número da dezena. Nesse caso, como são 25 cotas, eu marco o número 2. Né? Dezena 20, né? 2. E na de baixo, eu marco a unidade. Como são 25, eu marco a dezena 5. Então aqui são 25 cotas. E aí o que eu faço? Eu faço isso em todos os volantes. Esse aqui é o de 10. Ó, 16 números. Aqui, ó. 16 números. Dezena 2, unidade 5. Dezena e unidade. Então 25. Mesma coisa. Então, como são 10 jogos, você marca 3 em cada volante. Então vai dar 3 volantes cheios de 6 jogos e um volante com apenas um jogo, para fechar os 10. E aí em todos você vai marcar a quantidade de dezenas jogadas, né, no caso 16, e a quantidade de cotas, no caso são 25. Você marca em cima a dezena, embaixo a unidade. Ó, dezena 2, porque é 25, e unidade 5, tá certo? Agora eu vou mostrar aqui a de 10. A de 10 é basicamente a mesma coisa. Você marca os jogos, né? Marca aqui a quantidade de dezenas jogadas. No caso foi 16 também. E aqui, como são 10 cotas, eu marco a dezena 1. Dezena 1, porque é 10, e unidade 0. Então, quando a atendente da lotérica passar esse volante na máquina, ela vai entender que esse jogo aqui são 10 cotas de um bolão. Tá certo? Eu marquei aqui manualmente para mostrar para vocês. Também é possível fazer manualmente, de maneira bem simples. Eu marquei aqui jogos simbólicos, só para exemplificar. Então, digamos que eu vou fazer um bolão aqui de 10 jogos de 15 números. Tem um detalhe que o jogo de 15 números, o número máximo de cotas são 8, né? O bolão não permite mais do que 8. Então aqui eu marquei aqui, ó, 3 volantes, 3 jogos aqui nesse, 3 nesse aqui e 1 nesse aqui.
No caso aqui são 7, né? Mas é porque não tinha outro volante aqui, eu marquei para exemplificar, mas teriam que ser 3 de 3, 3 de 3 jogos e um de 1, totalizando 10. Então a gente vem aqui, ó, embaixo. E aqui, como o jogo é de 15, em vez de marcar 16, eu marco 15. E como aqui o jogo de 15 só permite 8 cotas, então eu vou marcar a unidade, perdão. Ó, unidade 8. Porque são só 8 cotas. Certo? Aqui ficou borrado por causa do lápis, mas aqui, ó. 15 dezenas e unidade 8. Então você marca os jogos que você quer fazer. Até no máximo 10, tá? Porque a nota fácil só aceita 10 jogos por volante, como eu mostrei agora há pouco. Aí você marca aqui embaixo a quantidade de números por jogo, nesse caso aqui é 15, e embaixo a quantidade de cotas. Como o jogo de 15 só permite 8, eu coloquei aqui o máximo. Então, na unidade você marca 8, tá certo? E aí você, com esse jogo, você entrega lá para a atendente, ela vai passar na máquina e vai sair a cota, né? E quando sair, ó, você vai ver que vai sair assim, ó. Esse jogo aqui, por exemplo, foi um jogo que eu fiz de 6 jogos de 16 números, que dá R$240, né? Dividido em 10 cotas. Então você vê que dá 10 cotas de R$24 exatamente, não tem taxa de serviço. Então eu paguei 240, vou dividir por 10, vai ficar 24 para cada um, sem nenhuma tarifa. Se você fosse comprar na lotérica, você ia ver que aqui tinha uma tarifa que eles cobram de serviço. Tá certo? Então essa é a vantagem. Você consegue fazer seu próprio bolão com seus amigos, né? E pagar apenas o valor do jogo. Tá certo? Depois, eu vou mostrar agora como é que fica o volante quando você gera pelo software Ecologa e você imprime para fazer o jogo. Ó, ele imprime assim. Ele imprime numa folha A4, você recorta, você tem os volantes. Os volantes com as marcações. Se você observar, essas marcações aqui, ó, são as mesmas do volante original. Então quando passa na máquina, a máquina lê isso aqui, ó. Isso aqui que a máquina lê, essa informação aqui lateral, como se fosse um código de barras. Então quando ele imprime exatamente as mesmas informações. E aqui são as dezenas marcadas. E aqui, ó, é a quantidade de número por jogo, e aqui são as quantidades de cotas. Tá certo? Quando eu mostrar aqui daqui a pouco, vocês vão entender mais ou menos como é que ele gera. E aí depois é só imprimir, recortar e entregar lá na lotérica que vai dar certo. E se você tiver o volante, você pode imprimir direto no volante. Ele imprime assim. Você configura lá as margens, né? Ele imprime aqui, por exemplo, esse bolão aqui. Bolão, as cotas aqui, ó, cota 4, 5, 6 jogos. Ele imprime certinho aqui nos lugares, com as marcações, né? De acordo com o jogo. Tá certo? Então daqui a pouco a gente vai ver aqui no software Ecologa como é que a gente faz. Então pessoal, como eu falei, eu vou mostrar para vocês aqui no software Ecologa como que a gente faz essa geração dos jogos, para fazer o bolão, né? Então aqui você abre o software Ecologa, que eu já mostrei aqui em outros vídeos, né? Aí você vem, seleciona aqui o Lotofácil, né? Dentro das loterias aqui, ó, Lotofácil. Ele vai abrir aqui a tela do Lotofácil. Você vai selecionar os seus números aqui. Aqui eu vou simular um jogo aqui de 22 dezenas distribuídas em 10 jogos de 15 números, tá? Então, gerou 10 jogos aqui, como eu falei anteriormente. O bolão do Lotofácil, ele tem um limite, né? Vou mostrar para vocês aqui no site da Caixa como é que é esse limite. Tá aqui o bolão, aqui estão as instruções sobre o bolão Lotofácil, né? Vai falar todas as regras do bolão e tal. E aqui tem as quantidades de cotas de acordo com a quantidade de números que você joga. Se você joga 15 dezenas, por exemplo, você pode fazer no mínimo 2 cotas, no máximo 8, como eu falei anteriormente, né? E a quantidade máxima de jogos no recibo, ou no volante, como eu disse, é 10. E vai ser 10, né, até os jogos de 18 dezenas. A partir do jogo 19 são apenas 8,
E no jogo de 20 são apenas 2. 2 jogos por cartão, por recibo. Tá, então como eu falei aqui, no bolão que eu fiz um de 16 com 10 cotas e fiz um 16 com 25, que é o máximo. Tá? E para fazer um bolão com mais de 10 jogos, você faz 2 bolões, por exemplo. Se você quiser fazer 20 jogos, você faz 2 bolões de 10 jogos. E sempre fazendo múltiplos de 10 ou dentro do 10, né? 15, né? Você faz um de 10 e um de 5. Não pode ultrapassar 10. Tá certo? Ó, já no bolão de 17 dezenas você consegue fazer até 30 cotas. Né? Ó, cotas por bolão. No bolão de 20 dezenas você consegue fazer até 100, por exemplo. Então era isso que eu falava quando eu dizia que existe um limite para a quantidade de cotas de acordo com a quantidade de dezenas que você joga. Então eu vou fazer a simulação lá no software Ecologa de jogos de 15, tá? Vamos voltar lá. Olha só. Ele gerou aqui 10 jogos, tá? Então eu vou aqui na aba impressão. E ele vai me mostrar essas opções aqui. Vocês lembram que eu mostrei o volante que eu imprimi direto no volante oficial. Para imprimir no volante oficial, você marca aqui, ó, sim. E aqui você ajusta as margens. Se eu não me engano, o ajuste que eu fiz lá foi 41 milímetros para o topo e 62 da margem esquerda. Ou foi 41 e 62 aqui, não lembro bem. Mas você vai ajustando de acordo com a impressão. Você imprime um, vai testando até encontrar a posição ideal. E ele vai sair certinho nas marcações como eu mostrei. Agora, se você não quiser imprimir no volante, se você quiser imprimir no papel A4, você desmarca aqui. E aí ele vai imprimir no papel A4. Aqui, para poder fazer o bolão, você marca bem aqui, ó, bolão. Ó, perceba que ele já deu aqui a quantidade o valor do bolão de acordo com a quantidade de cotas. Nesse caso aqui, são 10 jogos, que dá R$25. E eu quero fazer 8 cotas. Ó, 8 cotas. Então cada cota vai ser R$3. Quando eu gerar aqui, quando eu clicar em imprimir, ele vai gerar dessa mensagem aqui, vai gerar a impressão. Ó, aí você vai imprimir esse papel aqui na impressora e depois vai recortar nesse picote. Aí quando você recorta, você vai ter aquele cartãozinho que eu mostrei com a impressão, com essas informações aqui, que são as informações que a máquina da lotérica lê, né? E esses pontinhos aqui são os números que foram marcados. E aqui você vai ter a marcação da quantidade de dezenas e aqui o bolão, que no caso é de 8 cotas. E aí quando você entregar esses 4 volantes lá na atendente da lotérica, ela vai passar os 4 e vai sair em um único recibo os 10 jogos e vão sair 10 cotas, tá certo? E fazendo assim você não vai pagar aquela tarifa da Caixa que geralmente eles cobram quando eles vendem aquele bolão que fica lá no vidro da lotérica, né? Tá certo? Então é isso aí, pessoal, que eu queria mostrar. Espero que tenha ajudado. Até a próxima.